Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos aprender com o Senhor como enfrentar a morte de um ente querido pela poderosa palavra do Senhor. Enfrentar a perda de um ente querido é uma das experiências mais dolorosas na vida, mas a poderosa palavra do Senhor nos oferece consolo, esperança e força. Esses versículos nos ajudarão a um entendimento maior do propósito da vida e da certeza da eternidade com o Senhor. Em João 3, 14 e 16, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus compara a sua missão à serpente elevada por Moisés no deserto, explicando que ele também seria levantado na cruz para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Este versículo é um lembrete poderoso de que Deus amou o mundo, que deu o seu único filho, para que todos que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Jó, em meio à sua dor, expressa uma profunda esperança ao afirmar, em Jó 19, 25 ao 27, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida minha pele, ainda em minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o verão, e por isso o meu coração se consome dentro de mim. Ele tem a certeza de que, mesmo em meio à perda e o sofrimento, existe a certeza de um Redentor, alguém que lhe traz justiça e redenção. Estes versículos nos lembram de que nossa esperança não está apenas na vida presente, mas em Deus, que nos resgata e nos promete vida após a morte. Em João 11, 25 ao 27, disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que crê em mim nunca morrerá. Crê tu isso? Disse ela. Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Jesus, ao consolar Marta, após a morte de Lázaro, declara ser a ressurreição e a vida. Ele diz que quem crer nele viverá, mesmo que morra. Este é um conforto direto para quem perdeu alguém que tanto amamos. Jesus nos garante a ressurreição e a vida eterna. Em momentos de luto, essa promessa nos fortalece, lembrando-nos de que a morte não é o fim para aqueles que têm fé em Cristo. Em João 14, do 1 ao 7, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho, disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vai e como poderemos saber o caminho? Disse ele, Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis ao meu Pai, que desde agora conheceis e tendes visto. Jesus consola seus discípulos dizendo: Não se turbe o seu coração. Ele nos encoraja a confiar nele e promete que está preparando um lugar para nós na casa de seu Pai. Essa passagem nos lembra que a morte é uma passagem para a morada eterna com Deus.
Para o cristão, a perda de um ente querido é temporária, pois sabemos que um dia nos reencontraremos novamente na presença de Deus. Em Romanos 14, 7 e 9, porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que vivemos ou morramos, somos do Senhor. Foi para isto que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Esses versículos nos lembram que vivemos ou morremos para o Senhor. Nossa vida pertence a Deus, nossa morte também. Isso nos dá uma nova perspectiva sobre a perda, pois a vida do nosso ente querido não acabou, mas passou a fazer parte do plano de Deus. Esse entendimento nos traz paz ao aceitarmos que estamos nas mãos de Deus, em vida e na morte. 1 Tessalonicenses 4, 13 e 18. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Cristo dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não procederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Paulo consola os cristãos dizendo que não devemos nos entristecer com os que não têm esperança. Ele nos lembra que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e o que ficaremos juntos com ele novamente. Essa esperança na ressurreição é o maior consolo para o cristão, pois significa que o luto não é o fim, mas apenas uma pausa até o reencontro na presença de Deus. Estas passagens nos oferecem uma mensagem clara. A morte de um ente querido é dolorosa, mas não definitiva. A poderosa palavra do Senhor nos garante a promessa da vida eterna e o amor inesquecível de Deus e o reencontro com nossos entes queridos. Confiemos no Senhor e em suas promessas, pois nele encontraremos a força para superar qualquer dor e a esperança de um futuro glorioso ao seu lado.